E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma crônica aqui no canal Crônicas de um Jovem Empregador. Meu nome é Nathan Nascimento e nesse momento você está no seu canal favorito de conteúdo jovem cristão do YouTube. Então não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e deixar o seu gostei, que vai ajudar muito no feedback que o YouTube recebe aqui. Também, se você puder deixar um comentário aqui e compartilhar com seus amigos, vai ser muito bom e eu vou ser muito agradecido a você também. Então, se você já fez isso, muito obrigado e bora pro vídeo. Então, gente, é o seguinte, hoje nós estamos aqui com o segundo episódio daquele quadro onde nós falamos de grandes personagens bíblicos que influenciaram nossas vidas e os exemplos que ele pode nos dar, né, e aplicar nos dias de hoje. No primeiro episódio nós falamos sobre Gideão, ficou muito legal, vale muito a pena você dar uma olhada, eu vou deixar aqui no card para você assistir e deixar o seu gostei lá, que vale muito a pena. Hoje nós vamos falar sobre Daniel, né, que é talvez o maior exemplo de um jovem que teve caráter, teve princípio, que não se deixou influenciar de toda a Bíblia, né, que a gente pode aplicar muito bem para os dias de hoje, essa história incrível dele, né, que se passa ali no livro de Daniel, né, o seu próprio nome, que são um livro bem pequeno, vale muito a pena você dar uma olhada lá e ler, são apenas 12 capítulos e é um conhecimento enorme que a gente pode adquirir, então vale muito a pena você dar uma olhada lá, porque aqui a gente só vai falar um resumo bem resumido, um resumo da história dele. Bom, a história de Daniel começa ali no terceiro ano do reinado do rei Joaquim lá de Judá, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, chega lá e chama e fala que ele quer jovens sem defeito, jovens de boa aparência e instruir de toda inteligência e ciência, né? Acredito eu que se eu estivesse lá eu seria um desses jovens chamados pra lá, mas graças a Deus eu não estava, né? Mas enfim, entre vários jovens escolhidos estava lá Daniel com seus amigos, né? Misael, Azarias e Ananias, que foram chamados para ir para o palácio do rei. E assim que ele chega lá, a gente já pode ver o primeiro exemplo, né, que ele viu o cardápio que ia ser servido ali, a comida, ele preferiu não se contaminar com a comida, né, da Babilônia, ele preferiu, né, e pediu para que tivesse um cardápio diferenciado, pediu para que ele fosse alimentado, né, ele e seus amigos ali, alimentaram apenas com legumes, frutas, né, água, basicamente, né? Mas no final de alguns dias perceberam que eles que tinham seguido esse cardápio estavam muito mais fortes, muito mais capacitados e sábios para fazer as coisas, né? Perceberam uma diferença muito grande entre eles e os jovens que comeram qualquer coisa, né? Porque ele foi fiel com o cardápio, né? E obteve resultados, né? E o segundo grande exemplo que a gente pode pegar aqui, que é o que vem depois do nome Daniel, sempre é conhecido como Daniel e a Cova dos Leões, né? E essa história é muito interessante porque Daniel era um dos preferidos do rei, né? Ele era um dos preferidos da galera ali, e como sempre tem aqueles invejosos que querem acabar com a tua vida, né? E naquele caso não foi diferente, de algumas pessoas que tinham inveja de Daniel e queriam acabar com ele, mas perceberam que Daniel não era uma pessoa ruim, não tinha defeitos nele, ele não tinha vícios e ele era um homem muito sábio. Então eles foram lá e influenciaram o rei para que baixasse um decreto onde era proibido, totalmente proibido. Mas Daniel, sabendo disso, né, ele tinha princípios, ele não ia ser influenciado por causa daquele decreto, ele não se importava com o que poderia acontecer. Porque se ele fosse fiel com Deus, era muito melhor do que ele ser infiel e depois acabar sendo condenado, né? Então ele, muito ousado, foi lá, abriu sua janela para o reino lá e 3 vezes ao dia ele orava. E os invejosos foram lá e falaram lá no rei: olha, o Daniel estava fazendo tal coisa, né? Ele estava orando para um Deus diferente. E o rei gostava de Daniel, não queria ter feito isso, mas como era um decreto que ele tinha assinado, ele tinha que cumprir. Então, mesmo pesando seu coração, ele foi lá e jogou Daniel na cova de leões, né? Tanto é que o rei não dormiu durante a noite porque ele estava preocupado com Daniel. Mas Daniel, ele era um jovem diferenciado. Daniel, como Deus, ele seguia os exemplos, né? Ele tinha os princípios de Deus. Deus também foi honroso com ele. Aí então no dia seguinte o rei chegou lá, né, meio triste, chamando assim: Daniel, você tá aí, Daniel? Bem assim, né? E Daniel chegou e falou: sim, eu estou aqui porque Deus estava comigo. Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Então durante toda aquela noite Deus tinha protegido Daniel, e tanto é que Daniel deve ter dormido no colo dos leões, deve ter sido muito legal. Então ele saiu lá da cova e o rei foi e pegou essas pessoas, esses invejosos que tinham denunciado Daniel, e jogou ele e as suas famílias, né? Interessante que eles queriam acabar com a vida de Daniel, mas acabou com as próprias vidas e com a vida de suas famílias. A Bíblia conta que antes mesmo dessas pessoas chegarem no chão, os leões já comeram e devoraram todos eles, não sobrando nada, né? Provando que não eram os leões que estavam sem fome, e sim Deus que tinha ajudado Daniel. Então
além de não ter sido influenciado, além de Deus ter honrado ele ainda influenciou todo aquele reino, porque o rei baixou outro decreto onde tinham que adorar o Deus de Daniel, o Deus vivo, porque percebeu que esse, através do exemplo de Daniel, que esse era o Deus que realmente devia ser seguido, né? O único Deus poderoso, lindo, que é o nosso Deus. E acabou que Daniel, com seu princípio e seu caráter, influenciou um reino inteiro, né? Então a gente pode pegar muito bem esse exemplo de Daniel para os dias de hoje, né? O mundo pode parecer diferente, mas é basicamente a mesma coisa. A Babilônia ainda está entre nós, né? O mundo é muito bem uma Babilônia da vida. E uma reflexão que a gente pode pegar através desse texto, né, dessa história de Daniel, é o que será que nós faríamos no lugar dele? Será que nós seríamos como ele, onde nós seríamos 100% fiel, mesmo não pensando nas circunstâncias, mesmo diante de várias adversidades, mesmo diante da pena de morte, que era da Cova dos Leões? Será que nós seríamos assim? Será que se nós fôssemos jogados, por exemplo, na Coreia do Norte, um desses países que é proibido adorar a Deus, ou ter culto, ou simplesmente portar uma Bíblia, onde a pena pode ser de morte, será que nós lá seríamos tão fiéis como Daniel? Será que nós seguiríamos exatamente esse exemplo? Será que se alguém nesse momento apontasse uma arma na sua cabeça e falasse negue o seu Deus, o que será que você faria? Se preocuparia com a morte? Ou estaria tranquilo porque você sabe que você está sendo fiel com Deus e que Deus seria fiel com você? Ou será que seríamos como Paulo, que falou: a vida para mim é Deus e a morte é lucro? Então, mais do que isso, que hoje nós possamos pegar esse exemplo de Daniel, né? Tem uma passagem muito interessante ali no capítulo 10 de Daniel, no versículo 12, que diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em compreender e humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Né? Então que a gente possa ser igual Daniel e colocar no nosso coração de forma definitiva, e que a gente possa confiar 100% em Deus, que nós possamos ter esse caráter, nós possamos nos humilhar perante Deus, né? Porque caso aconteça alguma coisa, porque esse mundo tá tão louco que a gente nem pode saber o que vai acontecer amanhã. Quando a gente pensa que vai melhorar, vem outra coisa e outra, e parece que não vai melhorar, né? Vai sempre piorar até Jesus voltar. Então que nós possamos ter isso em nosso coração, que nós possamos ter esse princípio e esse caráter de Daniel, que nós possamos ser jovens, onde nós, mesmo estando sendo influenciáveis, né, mesmo que nós estamos perante toda essa influência do mundo, mesmo assim que nós possamos ser fiel a Deus. E não só apenas ser fiéis e cumprir tudo, mas que nós possamos influenciar. Que nós não sejamos jovens influenciados, e sim jovens que influenciam. Que nós possamos ser jovens que levem a palavra de Deus, né, levem esse caminho, né, levem o Evangelho de Jesus adiante, para que cada vez mais pessoas possam adquirir esse caráter de Daniel, seguir esses princípios, que com certeza não vão ser coisas ruins, né, vão levar a gente para outra coisa, vão vir só coisas boas, como está escrito em Mateus 6,33, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então se a gente ser fiel, se nós formos fiel com Deus, Deus será fiel conosco também e nos prosperará de uma forma que a gente nunca pensou, de várias formas diferentes. Então é isso, gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, eu agradeço de coração mesmo. Não saia desse vídeo, se inscrever, deixar seu gostei, compartilhar e comentar com seus amigos, que vai ser muito legal. Você também quer entrar em contato comigo, aqui na descrição e nos comentários, né, vai estar o link para o meu Instagram, meu Facebook e o meu Twitter, que vai ser muito legal pra gente trocar uma ideia lá. Então é isso, gente, muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo.